Saudações a todas e todos. Estamos em mais uma atividade da RNB Cursos, com o tema multidisciplinar, envolve filosofia, literatura, administração, urbanismo, política, religião, história, sociologia, ciência política e muito mais. Temos um tema que envolve a vida urbana, a vida na cidade e a vida do próprio cidadão. Não importa a sua história, não importa a sua época. Temos, então, subúrbio, política periférica e religiosidade. É um debate entre meu querido amigo Ali DJ Ale, querido Alexandre, um dos diretores do coletivo Subúrbio Movimento, é a pessoa que vos fala, Renato Nunes Bittencourt. Então, nosso debate é um debate multidisciplinar, justamente pela própria exigência desse mundo hoje caótico, acelerado, que não pode prescindir de respostas multidisciplinares. Então, meu querido Alexandre, fala um pouquinho também, vamos aqui bater nossa bola, nosso bate-papo sobre esse tema tão importante, que é a religiosidade periférica e a política como um todo. Salve, camarada, salve, boa noite a todos e a todas, salve galera suburbana, não suburbana também, todas as regiões, não só especial para nossa amiga também, cofundadora, não sou nem diretor, sou cofundador da ideia do coletivo Subúrbio Movimento. A gente, eu pelo menos na minha área aqui, Mistaleri, Cordovil, Pará de Lucas, nossa amiga Cíntia aí, Bruno, meu irmão também, esposo da Cíntia. Um abraço a todo mundo e a gente vai trazer aí contrapontos, né? O olhar mais acadêmico e tal, e o olhar de vivência, que eu trago a vivência do subúrbio, e opiniões, né? Opiniões diversas, um olhar diferenciado. E a gente vai batendo uma bola aí, vai desenrolando mais ou menos o que a gente tem para acrescentar sobre espiritualidade, religiosidade e também política, né? Política periférica do subúrbio. Salve, camarada, professor Renato, que eu carinhosamente chamo de camarada, a amizade que a gente está construindo aí. Agradecer a oportunidade sempre da plataforma RNB Curso, sempre está com um olhar diferenciado, né? Não só acadêmico, filosófico, mas também de articulação social, de um outro olhar no espaço, e a gente vai ocupando aos poucos e agradece a oportunidade aí. Salve, camarada, vamos lá. Vamos começar nossa troca de ideias aqui, nossas visões aqui, filosóficas ou não, mas vamos lá. Hoje tá fechado. Voltamos, porque tecnologia é sempre assim. Inclusive, tem um debate muito importante, a gente pensar a relação da tecnologia com a periferia e subúrbio. Então, mais uma vez... Camarada, deixa eu só fazer peço desculpa de cortar, mas já de pronto já fazer um anúncio de uma atividade, de uma ação coletiva, acabei esquecendo de falar. Próximo dia 4 de abril, na Areninha, que é a Areninha Cultural, né? Em Vista Alegre, Lona Cultural Antiga, Lona Cultural, agora Areninha Cultural. A gente vai estar fazendo uma atividade sobre, justamente, puxando o assunto aqui da nossa palestra de hoje, que é sobre o uso da religião na política, né? Os projetos políticos de poder que acabam usando a comunidade religiosa e também atinge também outras comunidades religiosas com seus projetos de poder, o discurso de ódio, tudo isso que acaba sendo manipulado, né? A gente pode colocar assim. Vai ser uma experiência muito legal, porque é um debate interreligioso. A gente vai ter também a feliz participação da vereadora do PSOL, Thaís Ferreira, já confirmou presença. Nós vamos ter líderes religiosos locais, que alguns estão confirmando presença, mas já temos 4, mais ou menos, de religião matriz africana, espírita, missionária, igreja evangélica,
também Igreja Católica, e também a gente vai contar aí com a ilustre mediação no debate aí, nosso amigo professor Renato, e também o SAMU também vai estar lá, né, dando aquela contribuição. Então, todos estão convidados, dia 4 de abril, às 18 horas, lá na Cultural, Areninha Cultural em Vista Alegre, subúrbio. Pode chegar junto e a entrada é gratuita, franca, ninguém paga nada para entrar. Uma roda de conversa, todas e todos estão convidados. Valeu, professor, obrigado. Opa, não, muito importante, ali, você ter divulgado, até porque nossa atividade hoje é um piloto, né? É uma espécie de ensaio e uma reflexão coletiva virtual sobre o que será presencial dia 4 de abril, 8 da noite, né? E uma coisa importante destacou, já também fazendo inclusive a ponte, a importância não só do ecumenismo, mas também desse diálogo interreligioso. Eu acho que uma sociedade aberta, democrática, ela precisa não apenas tolerar, mas respeitar e afirmar o direito religioso do outro, não importa a sua expressão. Porque toda religião, se for analisar na própria historicidade, elas visam o quê? O bem, a justiça, o amor, né? E é o uso teológico, o uso político delas, o que vai gerar violência, vai gerar o caos, vai gerar barbárie. Mas em sua origem, toda religião, ela visa promover o bem comum, visa promover, né, a capacidade das pessoas afirmarem a sua dignidade, a sua existência, afirmarem o que há de melhor, né, no seu potencial criativo. Acho que a gente perdeu muito isso. Então, assim, até pegando aqui nossa conexão inicial, qual é a grande questão? O subúrbio, a palavra subúrbio, né? Por muito tempo, a palavra subúrbio ela representa uma leitura pejorativa, né, no imaginário coletivo. Primeiramente, sim, né, uma das etimologias, né, subúrbio seria subúrbio, é subcidade, ou ainda a não cidade, ou seria algo abaixo da ideia de cidade. Você vê que, por exemplo, no senso comum, a gente fala assim, eu vou lá na cidade hoje. Gente, tudo é cidade, entendeu? A cidade é cidade, mas há um discurso que é baseado, né, em tradições arcaicas, uma separação muito rigorosa entre, por exemplo, o sertão, né, a zona rural e a cidade. A gente até fala, por exemplo, do Rio de Janeiro, a zona rural do Rio de Janeiro, né, por exemplo, da cidade do Rio, né, se falava muito isso antes. É interessante também para a gente pensar. Ora, tudo bem, pode ser até uma região mais, de fato, agrícola, campestre, mas não é só rural. Mas cria essa narrativa entre o núcleo produtivo, o núcleo nervoso da cidade, chamado centro da cidade, né, onde está a política, de fato, né, as corporações, os prédios representativos e as regiões mais periféricas. Então, a ideia de subúrbio ela ficou atrelada há muito tempo ao o outro da cidade, o outro aspecto da cidade, né? Seja para o bem e para o mal, mas, sobretudo, infelizmente, para o mal. Né? A marginalidade, a pobreza, o proletariado, sempre considerado de maneira pejorativa, infelizmente, né? Ou seja, aqueles que não possuem o capital social produtivo, aqueles que não são economicamente viáveis. Né? E, e a própria estrutura da cidade, querendo ou não, ela faz isso. Do grande centro urbano, centro nervoso, você vai expandindo, né, a linha, né, a malha de trabalhadores. Quanto mais distante, originalmente é assim, né? Quanto mais distante do centro, mais pobre, mais desassistido você é. Essa, de uma forma, é a forma que é construída a cidade, sobretudo no Brasil. E vamos pensar aqui no plano mais micro, né? A cidade do Rio de Janeiro. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Né? Ali o nome soterológico da cidade, nome religioso, né? Sagrado. O Rio de Janeiro ficou assim, do centro para as periferias. 50 anos atrás, a própria Tijuca, né, sendo a rainha da Zona Norte, entre aspas, né, é um bairro muito populoso, é considerado também um bairro menor em relação ao centro e à Zona Sul. A própria Zona Sul, inclusive, né, ela foi urbanizada de fato praticamente no final do século XIX, século XX.
em lugares ermos, né? Então, cada cidade tem a sua história, né? Cada cidade tem a sua estrutura econômica urbana e muitas delas se pautam pela própria negatividade e pela sua própria exclusão. Então, ou seja, temos cidades que algumas não eram nem mesmo capitalizadas pelo seu potencial turístico. A cidade de Barcelona, por exemplo. Barcelona, ela se construiu praticamente de costas para o litoral. E 40 anos atrás, ela passou por um processo de reformulação urbanística, né? Esse é só um exemplo dando aqui, né? Mas agora o caso do Rio, né, especial, nossa cidade, Rio de Janeiro. Veja, nós temos aqui uma elite, né, concentrada na Zona Sul e um pouco na Zona Oeste, desse Recreio, Barra da Tijuca, e outros bairros também, claro, né? Você vai encontrar uma elite financeira em qualquer ponto do Rio, mas sempre criou-se o estereótipo e a visão um tanto distorcida, estereotipada do suburbano, né? Do suburbano, como alguém desprovido, né? De finesse, refinamento, né? De capital cultural, o que é outra bobagem, né? Afinal, nós encontramos em qualquer bairro da cidade do Rio de Janeiro as mais diversas manifestações culturais, as mais sofisticadas e as mais envolventes, né? Ou então, por exemplo, também uma tendência é estereotipar, por exemplo, o samba veio da Zona Norte, né? Rio de Janeiro, Madureira, Cascadura, outros bairros, né? Isso a gente valoriza como positivo, né? É só para isso, é como se fosse meramente espetáculo, o bairro espetáculo. E sem a gente reconhecer também as contradições que envolvem o próprio bairro, né? Porque você vai encontrar, querendo ou não, o comércio, a educação, a religião, né? As mais diversas matizes, não tem como negar, sobretudo católicas e protestantes, né, que são hegemônicas, né, no Brasil, e uma tendência também, né, de você afastar o poder público na sua assistência, no seu não só poder de controle, mas de gerenciamento e organização desses bairros, né, da justa inclusão social. Então, por exemplo, quem é que mais sofre com a precarização social? Zona Norte, vários bairros da Zona Oeste, né? Os privilégios econômicos, eles também se manifestam, então, territorialmente, né? É um ponto muito importante. E, então, olha aí também uma questão que se colocava antes, né? As duas linhas férreas, que uma, inclusive, também está desativada e está conectada com a Central do Brasil. Como é que se falava antes? Por exemplo, Meyer. Meyer era chamado de subúrbio da Central. Olaria, subúrbio da Leopoldina, né? Porque a Central do Brasil, uma grande linha férrea conectando o centro até Santa Cruz e tudo mais, e a outra linha conectando com a Baixada Fluminense, a da Leopoldina. Só que, sobretudo, o ramal Caxias, né? Só que hoje também essa expansão está em desuso. Está em desuso, né? E, ao mesmo tempo, a gente resgata também o lado positivo da palavra suburbano, né? Antigamente tínhamos o quê? A Avenida Suburbana, né? Conectava de Benfica até Madureira, praticamente, né? Mudou de nome com a morte lá do cardeal Dom Helder Câmara, e aí logo em seguida ela foi rebatizada como Avenida Dom Helder Câmara, mas até hoje a gente chama de suburbana. E é interessante isso, aí, olha, a questão religiosa, olha só. Eu não vejo problema nenhum se chamar a Avenida Suburbana e Suburbana até hoje, se for por uma questão de identidade cultural, né? Mas você sabe que várias correntes protestantes, em especial, tá, chamam de suburbana até hoje para não homenagear o Dom Helder Câmara. Então, imagina, por exemplo, mas assim, eu sou católico, mas eu respeito todas as tradições religiosas e, sobretudo, os grandes homens e as grandes mulheres da história. Então, nós temos uma vida também subúrbio, né? A Avenida Pastor Martin Luther King, era Batista. Então, imagina se, por exemplo, eu sendo católico, eu não aceito chamar essa avenida de Martin Luther King porque eu sou católico. Gente, entende?
Olha aí, olha, tá vendo como é que é a coisa? O subúrbio, a região, né? Olha como a gente já pode pensar aqui. Então, a própria identificação cultural, muitas vezes das ruas, ela vem parte, né, de uma não aceitação do discurso e da fala do outro, intolerância. Né? Poxa, você vai encontrar, por exemplo, ruas, né, com o nome de personalidades espíritas, do candomblé, da Umbanda, e que bom que seja assim, judias, que bom que seja assim, né? Porque justamente a ideia de não só tolerância, mas pertencimento espacial e geográfico. Ainda que na prática, muitas vezes, não haja de fato a devida, né, inclusão. Tá? Então, meu querido, isso aqui é um período pitaco que eu queria dar. Né? Olha só, a gente já tem isso. E veja, até um ponto também, antes de passar a bola para ti. Né? Você vai encontrar intolerância religiosa em qualquer bairro. Isso aí é fato, né? Infelizmente, qualquer região. Mas, querendo ou não, são justamente nos bairros mais assistidos que o poder público sempre apresenta uma leitura extremamente autoritária ou distanciada, é que teremos os casos mais graves de violência religiosa. Né? Você não encontra situações tão terríveis na Zona Sul. Claro que há também, óbvio, né? Mas o poder público ele atua de maneira muito mais incisiva contra qualquer desvio, qualquer tipo de violência física e simbólica nos grandes rincões econômicos. Então, ou seja, o que vamos encontrar? É violência contra terreiros, não é? Ações agressivas terríveis contra grupos minoritários ou não, a partir do momento que você não aceita o credo do outro. E aí é a porta para a barbárie. Então, camarada, trouxe algumas visões que eu também tenho em relação, só que de vivência, em relação ao subúrbio. Na questão da intolerância religiosa, a gente vai puxar também pela prática da política, que vai interligar um assunto a outro, o discurso de ódio. Porque o discurso de ódio ele separa e segrega pessoas, até manifestações, e o discurso de ódio ele facilita a vida do mal político, porque ele passa a ser um agitador social, ele deixa de ter compromisso, mesmo com políticas públicas, para ser só o bravateiro. E o mais difícil nesse sentido, que é um dos temas que a gente vai abordar na roda de conversa, dia 4 de abril, às 18 horas, na Areninha Cultural Vista Alegre, é justamente isso, é o olhar do religioso, de quem é o líder religioso, não só da comunidade religiosa, para como combater isso. Porque o cidadão comum, se ele for passivo, totalmente passivo em relação às manifestações que eu já começo a denominar como charlatões, esses charlatões, essas pessoas, eles estão preocupados só no poder político econômico dele, o grupo dele político se favorecer economicamente, está preocupado com religiosidade, com comunidade religiosa, com nada disso. Então, quanto mais fácil for o discurso para ele, mais fácil, mais longe, mais longevo ele vai estar na vida pública aí, manifestando a sua verborragia de prática, né, de continuidade de todos os anos de eleição, ou contemplê de eleição. Eles estão sempre agora tem a não sei se é facilidade ou infeliz facilidade das redes sociais, que amplificam um pouco mais o discurso de ódio em relação às políticas que usam da fé, da boa fé, que na realidade é a boa fé. Então, uma outra oportunidade, até tinha dialogado com um camarada, com o professor Renato, a respeito de o que é conservadorismo, né? Eu tenho uma visão minha, né, particular, não acadêmica, nada, de vivência. Conservadorismo, na minha visão, é assim: o que é ser conservador? É manter tradições, simplesmente, porque
se a gente for olhar para a religiosidade, tanto para um olhar de protestante e do cristianismo e catolicismo, as pessoas não vão estar muito seguindo essa linha, não. Eu sou católico praticante, a região da paróquia é a paróquia São Rafael, aqui no subúrbio. Eu vivo a minha fé, mas eu combato muito dentro, não é de hoje não, isso é uma pauta cara para mim, desde antes que a gente formulou a ideia do coletivo, eu, minha amiga Cíntia, na casa da mãe dela, que foi onde, na Penha, entendeu? Que foi onde nós construímos a ideia do subúrbio, com muitas mãos, muitas pessoas diversas, de todas as áreas, meu amigo Bruno. A gente foi, e esse sempre foi um tema que eu sempre trouxe à baila lá atrás, na época, antes da eleição do Crivella, ou quando estava proposto a eleição do Crivella com essa fatídica ideologia de gênero que nunca existiu, mas enfiaram na cabeça, que o religioso, muito sem ser crítico, né? Sem ser uma pessoa crítica, acaba absorvendo no sermão ou no culto uma ideia distorcida sobre a sociedade, acaba encampando com mais rapidez, mais afinco, um discurso de intolerância. Isso eu vivi na pele e, no caso, vivenciei isso dentro da minha paróquia, vivenciei isso em sociedade, vendo pessoas da religião protestante, e também já me refiz, né, de não sei, de ser intolerante ou ser ignorante em relação às religiões de matriz africana. Então, o conhecimento liberta, o estudo liberta, a informação liberta. E quando você vai buscando informação, você tem que entender que, independente de região que você esteja, na parte de religião, você tem que observar que todo mundo tem direito à sua manifestação, culto de fé. Você tem que entender que é direito. Esta semana, aqui perto da minha região, eu vi um casal, né, fazendo suas oferendas na rua. Na hora que eu olhei, eu fiquei preocupado se alguém não ia agredi-los. Eu demorei, fui dando passos vagarosos, assim, mais devagar, para ver se ninguém, sabe, um intolerante ali não iria agredir, mas graças a Deus na região aqui a gente tem uma tolerância maior. Não sei se é por causa da região, mas tem uma tolerância maior. Questão de manifestação, tem muitas pessoas que fazem suas oferendas e acho natural que isso aconteça. Isso é uma parte da política que acaba os políticos usando de maneira criminosa, fortalecendo um discurso de ódio, e você vê divisões dentro da própria Igreja Católica, dos grupos de pastorais, tem muito, 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 muito. Isso aí é uma coisa que eu vivi, continuo vivendo e continuo combatendo dentro da Igreja Católica e vou continuar combatendo firmemente na resistência. Agora, na Igreja Protestante também, minha esposa é protestante, evangélica, sou católico, também é a mesma coisa. Posso citar aqui o nome do pastor, tranquilamente, pastor brasileiro, que está até para confirmar a presença nesse nosso evento de dia 4, na Arena Cultural, em Vista Alegre. Pastor Basileu é uma das pessoas, ou poucas, né, que combate o uso da religião, no caso da política, dentro da igreja dele, da Assembleia dele, a qual ele é o coordenador, é o líder religioso dessa denominação. Ele combate, nunca permitiu que políticos fossem lá, subissem no púlpito, pedir oração, essas coisas. Então, dentro do subúrbio, tem muita gente fazendo resistência contra isso, contra o discurso de ódio, tentando mudar a figura das pessoas. Aí, olhando para o outro lado, olhar no subúrbio, fora a religião, política, de vivência, subúrbio sobre a pecha de discriminação, acredito que está evoluindo para uma outra opinião. O subúrbio já foi mais marginalizado, pelo que eu tenho vivido. Depende da região também que você, tipo Vila da Penha,
Vista Alegre, alguns lugares de Irajá, alguns lugares de Olaria. Depende muito vamos dizer assim, da condição financeira ou da condição social econômica, né? Da economia, ou do poder financeiro na região. Vista Alegre, já dependendo da área, é uma área um pouco melhor, Irajá, Madureira, dependendo da região. Quando vai afastando para as regiões mais periféricas, você vai vendo o cenário mudando. O cenário começa a mudar, você vê que não tem mais tanta polícia na rua, policiano não sei para fazer o enfrentamento, ou então para fazer a abordagem, vai diferenciando. Você tem ideia? Tem aí na informática que a gente está até tentando mudar a localidade, mas fica em Parada de Lucas. E de Parada de Lucas, que é caminho que dá Cimento Branco para Vista Alegre, que é Vista Alegre, rodovia onde eu moro, e para Irajá, você vai vendo que a situação gráfica, você vai vendo mais condomínio, mais polícia na rua, mais a coisa organizada, mais o gari varrendo. Tem um gari que deixa aqui, nossa região aqui, brinco bastante com ele, ele deixa tudo limpinho, está tudo limpinho, tem gente que até que reclama que está muito limpo na nossa região aqui. Mas se você der 2 passos para frente, entrando na rua Portovil, que vai dar em Parada de Lucas, já muda a figura. A limpeza já não é tão, entendeu? A atenção da Colúvio não é uma crítica aos garis, nada disso. Isso é uma condição política mesmo. É uma condição política, porque vamos dizer, a vereadora da área, o vereador da área, o político da área, ele vai ter um olhar mais diferenciado para onde está o poder econômico, que aquela área ele não pode ser tão assim. Aí você vai andando um pouquinho, você pega a rua Cordovil, entra por outras ruas adjacentes ali, você vai vendo que o cuidado não é mais o mesmo. Então, é só andar no subúrbio que você vai entender onde está mais o dinheiro, está melhor, bem cuidado. Mas isso é vontade política, isso é uma construção não só de educação do cidadão suburbano. Não é só isso. Porque se o suburbano, mesmo na área periférica, tiver o mesmo tratamento que tem os bairros melhores ou de melhor condição financeira, ele também vai acompanhar aquilo, porque aquilo vai aculturar esse cidadão. E vai mudar o entendimento dele, até de colocar o lixo na rua, até de ser mais cuidadoso ali com a sua calçada, essas coisas todas. Então, o subúrbio hoje ele é menos marginalizado, está melhorando aos poucos. Tem a questão das comunidades, que é um tema caro, bastante caro ao subúrbio. Tem essas regiões periféricas ainda continuam um pouco com um olhar distante do poder público, não chega como deveria chegar as políticas públicas, mas é aquela história, no ano de eleição chega tudo, né? Começa os maquinários na rua, começa o pessoal das clínicas da família a atravessar uma passarela e partir para o outro lado da passarela da Leopoldina, né? Da trilha da região da Leopoldina. Aí começam a frequentar a outra área ali, o outro lado da estação, que é com o ano de eleição. Mas tudo isso que o meu olhar dentro do subúrbio, agora me chama de carnaval, foi época festiva, foi isso, foi que as regiões melhores, a região mais abaixo, melhor administrada, vamos dizer assim, pelo poder público, que é o melhor poder financeiro, tiveram seus carnavais. O próximo que a gente teve aqui na Estrada Grande, tivemos na Vila no Largo do Bicão, Vila da Penha, tivemos em Vaz Lobo. Então, foi assim, o poder público falta usar de forma coerente lideranças locais para que o suburbano ele não tenha que
se deslocar tanto de uma região onde mora, de repente de um outro lado da linha férrea, para buscar uma diversão, uma cultura, alguma coisa que ele possa curtir com ele, família, com todos, porque não é longe, é perto, mas se você puder também melhorar. Vou dar um exemplo prático de vivência disso, é a quadra da Unidos em Lucas. Não fica dentro da comunidade, fica fora da comunidade, numa área, no centro comercialzinho ali. É uma área que o poder público não usa. Culturalmente aquilo não funciona. Tipo assim, tem liderança, tem pessoas que envolvem cultura, o carnaval, o Lucas ficou numa boa posição agora, na série bronze aí, fez um bom desfile, mas está muito na mão de um certo grupo político que não prende a administração local da agremiação e fica preso num projeto político de poder que só visa o ganho político, apoio candidato tal, e fica lá, e aquilo não é usado para nada. Durante a semana tem alguns projetos culturais de esporte, que é karatê e futebol, mais nada, mas é muito limitado. Parece um elefante branco, que uma quadra daquele tamanho ninguém usa. Subindo a Rua Parimal, você tem a Igreja Católica São Sebastião. A festa de São Sebastião, infelizmente, nessa área, já é o segundo, terceiro ano, por causa do sentido da violência, foi uma festa que deixou muito a desejar em questão de público, porque a população, a comunidade local acaba se sentindo intimidada, né, de poder festejar, mas se você tiver uma atividade um pouco mais para frente, Vila da Penha, Irajá, Madureira, essas pessoas dessa localidade saem dali daquela região, Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cordovil, e vão para esses outros lugares, porque próximo das suas residências, próximo da sua moradia, da sua comunidade local ali, são praticamente quase que impedidas, porque o poder público ele poderia fazer mais. A gente sabe também das limitações da questão de domínio do território, criminalidade, essas coisas todas, mas sempre houve no Rio de Janeiro. Hoje está pior, bem, bem mais pior do que sempre houve a questão da criminalidade. Não é uma questão, não é nem uma fala de normalização da violência, jamais, mas sempre houve. E as pessoas nunca deixaram de fazer não só manifestações culturais, religiosas. Hoje, em determinadas áreas dentro do subúrbio, realmente você não pode fazer a manifestação religiosa se você for de religião de matriz africana. E aí você está praticamente colocando a sua vida em risco. Isso inverteu a ordem, que hoje tem a galera do narcotráfico que se denomina protestante, e isso verbalizou na imprensa de uma forma que ficou como se fosse uma tragédia cômica, né? Porque verbalizaram titularam lá, um cidadão lá na região, que todo mundo parecia que o Rio de Janeiro, a criminalidade está só no nome daquele cidadão ali, que virou meme do cara, o cara da região. Isso é ruim, porque criminaliza ainda mais a região, penaliza ainda mais os suburbanos. Essas pessoas perdem seus direitos de cultura, de arte, de lazer, de tudo. Como é que uma família dessa sai? Como é que uma família dessa tem oportunidade de vivenciar experiências, criar relações sociais, entendeu? Então, é complicado. Até para você, teve um episódio que até o prefeito acabou se colocando como que parece que a pessoa que tem um domínio lá do território, foi na igreja, não me lembro, na paróquia Nossa Senhora, não lembro
me foge o nome da praia aqui agora, em Brás de Pina, próxima à estação de Brás de Pina. Foi praticamente falou que não podia a igreja fazer a carreata, a manifestação, não sei se estava perto da Páscoa ou alguma coisa assim, que foi impedido, a paróquia foi impedida. Aí só se reverteu porque caiu na mídia. Aí, para isso, para o sensacionalismo da imprensa, um sensacionalismo barato, mas que surtiu o efeito que até o prefeito se sentiu ofendido com a coisa de não permitir o cortejo, a manifestação, a carreata na igreja, a caminhada da igreja que sempre fez na região, e o poder público se doeu, mas se doeu não porque a gente sabe como é que funciona o subúrbio, Rio de Janeiro. Se doeu porque teve mídia, né? Mídia caiu no RJTV, caiu num sensacionalismo de uma Record, de uma Rede TV, de uma Bandeirante, aí rápido o poder público age. Então, o suburbano também ele pode usar esse viés aí de sensacionalismo em prol de suas causas, que é manifestar o seu repúdio com os governantes, com os administradores públicos, fazendo o que eu acho que todo cidadão pode fazer, além de reclamar, né? Que o brasileiro, não é só o suburbano, nós temos a cultura da reclamação. A gente reclama de tudo, mas age pouco em relação aos próprios direitos, os direitos adquiridos. Então, se a gente tiver uma visão, uma postura diferente, uma cultura diferente sobre cobrança a quem de direito, acho que a gente consegue avançar um pouco mais e, como o próprio camarada, o professor Renato, colocou um termo, também colocou um termo aí, me prestou sobre articulador social, todo cidadão comum, seja suburbano ou não, ele pode ser um articulador social. É saber de quem que cobra, como se cobra e seus direitos, porque se cobrar os seus direitos, não é você ser uma pessoa chata, não, porque tudo você quer. Não, você tem que contestar, porque os recursos públicos e as políticas públicas são feitas por nós com impostos que nós pagamos. Não é só eu sou o pagador de impostos, ou o pagador de promessas, eu sou um pagador de impostos, que eu vou me sentir no direito só de. Não, a política pública é feita para a comunidade, para a sociedade. E sabendo como se colocar, a gente pode avançar um pouco mais, a gente pode construir um pouco mais, dá trabalho, é doloroso, é complicado, é difícil, mas a gente consegue avançar. E a região do subúrbio tem conseguido avançar em muitas áreas. Mais para frente quero trazer também uma visão sobre os coletivos, que têm se organizado mais, mas falta se aproximar também das lideranças progressistas, de esquerda. Os coletivos parece que são avessos à questão de interar, né? De interagir com os parlamentares, quem tem mandato, que estão nas casas legislativas ou na casa legislativa, tanto no município, né? Ou na Alerj, a gente pode avançar um pouco mais, mas a gente tem que criar unidade, que é o que eu tenho colocado de forma reiterada nos grupos, de coletivo, com as pessoas que a gente troca, que a gente dialoga. A gente precisa criar unidade. E a gente cria unidade, a sociedade, ou até o nosso trabalho de resistência, de militância, isso acaba engrandecendo, facilita muito para a gente. Mas vou deixar o camarada trazer mais alguma coisa para a gente ficar muito extenso e a gente vai debater mais alguns temas. Olha, é muito bom te ouvir, cara. E, assim, até destacar aqui uma questão para o nosso público. Aqui não existe essa coisa de acadêmico, aqui todos somos pensadores. E eu falo ex-cátedra, no caso, sabe? Que muita gente da academia só sabe ler livro, que é muito importante, claro. A realidade deles está nos livros ou no mundo imaginário deles, mas não tem plano real, não tem vida real. Então, camarada, deixa eu colocar até de forma até não, sim. Quando a gente escolheu o coletivo sobre o movimento,
A gente criou com diversidade, diversos, acadêmico, não acadêmico, e sempre foi um debate dentro do coletivo, porque minha irmã, né, amiga, assim, que eu conheci na construção de luta, com o Bruno, e que eu sempre trouxe um olhar diferenciado. Nosso coletivo não era, sempre foi só de acadêmicos. Eu não sou acadêmico, fiz faculdade de Direito, mas não sou acadêmico, não é a minha área, e tal, mas eu sou muito de vivência, de rua, de um outro olhar. Então, eu sempre tive uma crítica, é sempre bom colocar isso, eu sempre tive uma crítica aos acadêmicos, que também isso gera embate no coletivo, até pessoas talvez não entendessem muito, ou a forma de eu colocar talvez fosse um pouco arrogante ou ignorante devido à minha insatisfação. O acadêmico, ele é muito importante para a construção da luta. Ele traz muito, contribui muito. O estudo, a vivência, os anos de estudo, o que eles trazem em suas bagagens é, é, é super importante e essencial. Mas a minha crítica que eu sempre coloco entre uma coisa e outra, não faço distinção, quando eu coloco o acadêmico, eu quero fazer a diferença correta, porque tem que ser feito, tem que ser colocado, porque se um professor ou qualquer uma pessoa de alguma outra área, ela estudou tanto, ela se nutriu tanto de conhecimento, de saberes, isso é importante para a sociedade. O que a minha crítica em relação a só acadêmico, e tem que ter o acadêmico, e essa oportunidade diferenciada que o amigo, que eu chamo de camarada carinhosamente, o Renato, que eu chamo de professor, ele não gosta, chamo de professor, mas é a diferença natural das coisas, porque há que se ter o respeito pela academia, disso, mas há que se fazer a junção, que é exatamente o que o camarada está fazendo agora. Que é você dar oportunidade de alguém que não, entendeu? Só é do campo, do meio acadêmico, de trazer um outro olhar. Porque nós pensamos, mas a sociedade, nem todos na sociedade nem todos nós na sociedade somos críticos. Parte da sociedade crítica, parte da sociedade, como eu acabei de dizer, só reclama, acho que só a reclamação. Hoje mesmo eu estava fazendo a divulgação da palestra no dia 4 na Arena Cultural, encontrei um vizinho, um meu, e ele, coitado, ele simplesmente fez a seguinte ponderação: pô, tá fazendo, falei, sobre o quê? Falei, sobre o uso da religião e tal, aí na política e tal, e como a gente pode fazer esse treinamento, entender a sociedade, a comunidade religiosa e tal. Ah, mas eu não voto em ninguém, desde o colo que eu não voto em ninguém. Falei, E falei, você tem todo o direito de não ter votado no colo, não votar em ninguém, é um direito seu, só que também é um direito meu de pleitear de forma diferente, mas quem sabe se você for nesse debate, nessa oportunidade que é a entrada franca, de repente você não vai ter um start, uma visão diferente. Então, isso é uma posição de quem vive o dia a dia do subúrbio e não está com um olhar voltado para a academia, porque às vezes fica como se fosse bolhas, né? Vamos dizer assim, colocar como bolhas, a sociedade em bolhas no campo acadêmico, no campo dos diretórios, no caso de partidários, no campo dos coletivos, são bolhas, são nichos, e que eu digo que a gente tem que criar unidade. E essa oportunidade de estar numa plataforma que majoritariamente são professores, acadêmicos, isso é uma oportunidade incrível que eu acho que é uma iniciativa que muitos deveriam iniciar, porque sempre foi uma crítica minha. O acadêmico tem que estar junto da sociedade, com a sua visão, com a sua expertise, com o seu know-how, os seus saberes acadêmicos, filosóficos ou não, mas a sociedade, o cidadão comum, o do dia a dia, ele tem que estar, porque também os acadêmicos também, os acadêmicos, o que faz, eles estão inseridos na sociedade dessa forma.
Então, é uma atenção que eu acho que a gente tem que ter para não ficar só no debate filosófico, como o próprio camarada, a gente já tocou em ideia sobre, para não ficar virar só igrejinha, entendeu? A minha igreja é, a sua igreja é aquela, eu só vou na minha, você só vai na sua. Então, é só esse esclarecimento que eu queria fazer. Quando eu faço a diferença de acadêmico, eu quero prestigiar os acadêmicos, a academia, mas também quero que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla, até para construir a luta, para debater de forma só esse esclarecimento. Olha, esse destaque que eu fiz, inclusive, é o seguinte: por exemplo, pega a universidade pública. Ela é considerada que o tripé ensino, pesquisa e extensão. Ensino, sala de aula, né, toda a didática. A pesquisa, a produção intelectual. E uma coisa que pouco se faz, tá, é a extensão. A extensão é muito falha, esse papel. Que a extensão, o que a gente pode fazer aqui? O próprio projeto da palestra, dos cursos, ele poderia ser uma atividade de extensão, entende? Conectando a comunidade, a sociedade, à estrutura acadêmica, né? Mas, lógico, isso aí também é uma coisa que é uma construção histórica, porque por muito tempo você tem professor aulista, né? Aquele cara sala de aula, sala de aula, sala de aula, e tem professor pesquisador que, né, junta duas coisas. Esse tripé de extensão é fundamental, até para fortalecer a conexão plena, né, da universidade pública, a universidade como um todo, com a sociedade. Porque a sociedade tem que se reconhecer também. Foi até um problema que a gente tem vivenciado, né, um certo distanciamento da universidade pública em relação às demandas sociais. Claro, há muita pesquisa científica, há muita pesquisa assim, fundamental para aprimorar o capital humano e as relações sociais, né, materiais, mas às vezes há trabalhos, ou até mesmo por burocracias e uma retórica às vezes falseadora, a falta de interesse e conexão, sabe? Esse que é um problema. Mas assim, pulando que tá pro que você destacou também, em volta que é o subúrbio, quer ver? Um outro ponto que a gente tem que pensar. Tempos atrás, eu digo 20 anos atrás, 30 anos atrás, você encontrava muitos cinemas de rua, em todos os bairros, tá? Por exemplo, você disse, aí assim, eu falo aqui só de história, tá? Mas, por exemplo, eu sei que havia cinemas em Irajá, em Cordovil, Brás de Pina, e foram escasseando. Aqui no Caxambi, você tinha cinema de rua no Meier. Madureira é um polo cinematográfico, tá? Um polo de cinema. E era como se fosse como é que é? Uma Cinelândia da Zona Norte, do subúrbio. Entende? Veja bem, foi Madureira, né? Um bairro forte. Em Parada de Lucas também tinha Também. cinema, Bar Lobo. Então, para você ver, né? Porque assim, não tem como negar. É muito mais razoável você não ter tanto deslocamento físico para ir para a cultura, tem que ser acessível, né? Hoje você vai encontrar o quê? Culturas no shopping. Os shoppings, né? Que é uma estrutura. Tudo bem, nada contra o shopping, não, por favor. Né? Mas são estruturas assépticas que muitas vezes elas negam o próprio território onde elas estão. Né? Por exemplo, o shopping Jardim Guadalupe, o shopping de Irajá, né? São fundamentais, veja bem, eles têm que estar lá. Que bom que estão, porque traz comércio, empregabilidade, né? Investimento em segurança, não tem como negar. Né? Agora, seria muito bom também se houvessem mais teatros e cinemas de rua, para favorecer essa coisa do encontro. Né? Por exemplo, eu já acho ótimo quando existe a possibilidade nos próprios centros, né, gastronômicos, né, porque também é isso, é encontro. É a ideia de cidade como a cidade, o bairro, como o local de encontro. Né, que a gente está perdendo muito isso com medo, com segurança, com violência. Então, os investimentos sociais em segurança, né, eles, querendo ou não, reforçam a nossa sensação de pertencimento. Agora, claro que também é uma questão muito mais profunda. O Rio de Janeiro, né, no caso, analisando assim, uma cidade com uma grande desigualdade social e econômica. Né? Você vai encontrar, de fato, rincões de pobreza, Zona Norte, Zona Oeste, no centro, na própria Zona Sul também, né? O que reforça ainda mais o próprio horror, né, da classe média alta, das classes mais abastadas, né, de não aceitarem conviver com os pobres. Né? Então, é aquela ideia do ódio ao pobre.
O ódio ao pobre também é terrível, né? A estrutura da cidade opressiva, né? Não só a segurança ostensiva, armada, mas também a própria estrutura da cidade, ela é planejada para separar, né? Quem detém algum poder financeiro e quem não tem. Quer ver que a própria arquitetura, os muros cada vez mais altos, entende? Se a gente pega uma casa antiga, o muro era baixinho, porque havia ideia de segurança. Tudo bem, passar do tempo e a própria precarização urbana conduziu, né, ao aumento da violência, e, por tabela, o aumento da sensação de segurança. E leva o quê? Você morar num bunker, né? Um bunker fechado, né? Você mora numa toca, numa concha, né? É a caverna do guerreiro. Então, eu falando da questão dos cinemas. E assim, todo respeito, claro, né? Mas é uma pena, né? Que o cinema, digamos assim, o cinema de rua, ele morre e dá lugar ao quê? Geralmente, igrejas, né? Nada contra as igrejas, mas, né, vamos pensar o seguinte, há muitas igrejas por aí, com todo respeito, tem muitas igrejas e poucos cinemas, poucas livrarias, poucos teatros, né? De todo o coração, é assim, mesmo sendo católico, mas assim, eu tenho que pensar, eu prefiro que você abra um restaurante, um bar, do que uma igreja, porque é por questão econômica, de capital que é gerado ali, como também convivência, entendeu? A convivência da religião é maravilhosa, é legítima, mas ela é situada e é fechada, porque né, é sectária. Quem frequenta aquela igreja? Os membros daquela fé, né? E aí entra o teu debate também, que é muito importante, né? Não importa a sua religião, agora não tem como negar. Há tradições religiosas hegemônicas, a católica e a protestante especial, que, infelizmente, se construíram historicamente como opressoras, né? Cerceando, depreciando, vituperando, né, aquelas que são consideradas inferiores, entre aspas, ou não, né, demoníacas. Né? Por exemplo, eu conheço pessoas intolerantes em todas as religiões, tá? Você vai encontrar. Agora, não tem como negar. Os adeptos do candomblé, da Umbanda, até aquela tradição racista que eles sofrem, e também chama de preconceito, eles têm uma vivência muito mais encoraçada, ou seja, né, de resistência e de adesão ao mundo, ao todo. Em outras palavras, sinceramente, eu não conheço nenhum candomblessista intolerante religioso, entendeu? Tá? Dos contatos que eu tenho, nenhum deles é intolerante. E aí por quê? Né? Não é só uma questão, porque eles são tão oprimidos, entende? Aquela leitura do Paulo Freire, o oprimido não quer ser opressor. Né? Seria até uma leitura também que a gente pode pensar. É a própria natureza da religião, porque há religiões, tá, que elas defendem a pluralidade como a própria matriz. Essas religiões, elas aprovam que você, inclusive, por exemplo, imaginar, eu sou membro da Adepto, convida alguém de fora, é aberto isso, você convida. Convida não para o proselitismo, mas para participar daquela energia, né, para aquele momento eufórico, festivo, posso colocar dionisíaco. Então, eu acho que é algo que a gente perdeu. A religião, ela deveria ser um espaço, né, de acolhimento sincero do outro, valorização da alteridade, como também esse espaço de celebração da vida. Não é à toa, né? Você vai encontrar a religião celebrante em qualquer segmento. Agora, muitas delas fazem o seguinte, né? Religiões hegemônicas querem te convidar para te catequizar. A nova catequese. Como antes o índio era catequizado, como o próprio escravo, né, negro, era obrigado a se tornar cristão, no caso católico, ou até protestante, outros grupos também, né, nas colônias aí pelo mundo, né, britânico, holandês, no caso. Então, veja, a imposição da norma. O camarada me permite uma parte. Na questão de ser hegemônica, essas religiões, no caso protestante e católico, essa é a minha crítica que eu trago em relação a como é que eu posso colocar de forma não pejorativa? A falácia
a falácia de colocarem como conservadores. Quando eles se colocam como conservadores, eles estão simplesmente vestindo traçando uma carapuça, carapaça, o termo melhor, que mediante daquilo ali, do sentido da nomenclatura dizer que são conservadores, que eles podem justamente oprimir e podem marginalizar, satanizar, criminalizar pessoas de religião de matriz africana. Porque eu sou conservador, isso eu não tolero, eu não aceito que tenha gays na minha família, não aceito isso, não aceito aquilo, porque eu sou conservador. Pô, você pode ser conservador, você, sua casa, na sua fé, praticando. Se eu costumo até brincar com meus conhecidos aqui da região. Rapaz, se for colocar como conservador, sou conservador pra caramba. Sou casado com a mesma esposa há 15 anos, completo esse ano. Tenho 2 filhos, vou à missa, participo das atividades da minha paróquia, combato lá a intolerância, o discurso de ódio, faço a minha parte como cidadão comum de sociedade, não quero ser santificado por isso, não quero ser beato, não quero que ninguém siga a minha religião, cada um segue a sua religião da forma que achar melhor, que lhe convém, onde se sentir feliz, sentir satisfação, prazer, se sentir a paz de espírito, encontrar a sua paz de espírito, essa deve ser, mas essa falácia eu sou conservador, isso é um plano de fundo só para quem quer discriminar. Na minha visão, é minha opinião particular, não é opinião de coletivo, não. O coletivo são pessoas que pensam, entendeu, de forma diversas, não é um igrejinho coletivo, cada um tem a sua cabeça, o movimento ele é diverso em pessoas, em situações, são plurais, só que a minha visão, essa que eu costumo dizer que é uma falácia, uma narrativa falaciosa sobre ser conservador, isso para mim é ruim. Cada vez que eu ouço essa palavra, eu fico, sabe, você vai pegar, fulano, político tal, 30 casamentos, 15 esposas, 300 filhos, traição, sabe? Que conservador, rapaz? Conservador de quê? Qual o sentido de conservador? Conservador é quem conserva, quem pratica. Nós não temos conservador, eu entendo assim, na minha visão, no Brasil. As pessoas sempre pensam no protestante, ele pode separar, casar, separar, casar, separar, casar. Várias vezes ele é conservador. Se pegar o sentido realmente lógico da palavra, da essência, não é conservador. Conservador é você tem aquilo ali, você pratica aquilo ali, aquilo ali. Só que nem eu sou conservador. Eu uso o termo se fosse para ser conservador. Eu seria o mais conservador que. Agora, não é porque eu sou conservador, entre aspas, que eu posso me colocar como a sua religião não presta, sua amiga que presta, meu Deus aqui não sei o quê, assim não sei o quê, a sua Bíblia é diferente. A sociedade ela é diversa. É justamente por isso que eu sempre trouxe esse tema de combater o uso da política dentro das religiões, justamente isso. Porque o uso da religião ele faz o seguinte, ele pega esses políticos que usam pelo seu projeto político de poder, formam grupos políticos grandes, a bolha vai grande, porque o discurso de ódio, ele pega mais do que você querer propagar em sociedade o entendimento, o respeito, a diversidade religiosa. O discurso de ódio, ele pega fácil, é como se jogasse gasolina e acendesse o poste. É rápido, inflama rápido. Porque, na sua essência, o cidadão comum, ele já tem seus preconceitos arraigados. O cidadão comum já é preconceituoso de natureza por causa da cultura de opressão justamente dessas religiões hegemônicas aí, no caso católica e protestante, porque se você vê uma pessoa eu fui criado, agora é evangélico, e eu sempre tive essa visão porque passavam essa visão. E justamente os líderes religiosos da época construíram essa narrativa de que você tem que satanizar o outro.
aquilo, entendeu? Teve episódio na Baixada Fluminense em Caxias, que uma senhora, uma mulher de uma certa idade, meia idade para avançar, entrou dentro para quebrar a estátua. Teve episódio então aí o Edir Macedo chutando a Santa, entendeu? Nossa, teve esses episódios. Teve episódio, mas essas por quê? Porque passa para o cidadão que não tem um senso crítico, que tem a boa fé de frequentar, de procurar, porque tem uma paz de espírito, uma espiritualidade, vai para a igreja, assistir um culto e chega lá, o líder religioso está lá pregando, sabe lá o quê, colocando, subvertendo, em vez de querer o bem-estar social, a paz na região, até entre os irmãos, você vê divisão dentro dos próprios núcleos protestantes e catolicismo. A gente tem grupos dentro da. Eu tenho uma amiga, uma irmã também, uma amiga, eu tenho uma consideração, muito amiga e coordenadora da Pastoralidade, a Lúcia, ela é coordenadora do Estado do Rio de Janeiro da Pastoralidade. Ela faz um trabalho interreligioso, uma pessoa de resistência. E ela, eu sei que ela passa dentro da Igreja Católica. Ela faz um trabalho interreligioso em São João de Meriti, que ela criou uma rede de todas as pessoas de todas as religiões, inclusive metade das pessoas da liderança religiosa que vão compor a mesa no dia 4 na Arena Cultural, metade dessas pessoas foi ela que me trouxe, me indicou e me trouxe, está me ajudando, porque ela faz um trabalho interreligioso. Ela pegou ela na Pastoral da AIDS, na Pastoral da AIDS, só quem se trata, os atendidos na Pastoral da AIDS, coordenado pela minha amiga Lúcia e pela minha comadre, madrinha do meu filho, a Neide, são pessoas de outras religiões. Porque na Igreja Católica, não sei porquê, mas as pessoas da Igreja Católica, você não tem assistido na Pastoral da AIDS, mas Igreja Protestante, matriz africana, espírita e por aí vai, todas essas pessoas que não são da Igreja Católica são assistidas. Pessoas infectadas, filhos, crianças. E eu sempre participei do Natal, né? Da Pastoral da AIDS para crianças, a gente sempre fez algumas atividades lá. Então, é uma luta de pessoas que estão dentro resistindo, fazendo resistência. Então, só para colocar isso, que o termo conservador, ele acaba subvertendo algumas coisas que não traz realmente a essência do quê? E você pode ser assim conservador, se for essa palavra, mas seja só você conservador. Você não queira que uma sociedade inteira seja conservador porque você é conservador. Senão você começa ali que começa o caminho da discriminação. Ali que começa o caminho do discurso de ódio. A religião é foro íntimo. Você pode se reunir em comunidade, tem a comunidade religiosa ali, mas a religião é caso de foro íntimo, não é uma coisa que você quer catequizar todo mundo para seguir, porque aí já vão virar um Paquistão, né? Passando por professor. Não, maravilha. E assim, pegando até esse gancho que você analisou, olha, sobre conservador e tudo mais. Que, assim, no conceito é isso, né? Conservador é aquele que quer conservar as tradições. Aí, que tradições? Toda tradição é histórica, ela não é pré-histórica, entende? A tradição, ela tem uma historicidade. Pode chegar aqui outros caminhos, sabe? Mas toda tradição, ela é uma construção histórica. Né? Se eu ver um caso aqui, tá, foge, mas para a gente analisar. A gente foi acostumado a acreditar, né, os escoceses usando aqueles kits, né? E aquele filme, inclusive, o Coração Valente, reforça isso, né? Gente, isso aí não era usado nas guerras, não era usado nas guerras, e sobretudo no século XVIII, você usar aqueles kits, em cerimoniais. E aí, entendeu? Antes disso, né, a gente imaginava, né, guerreiros escoceses, ou seja, você pensando assim, um caso assim, mais bobinho, né? Do ponto de vista
no ponto de vista prático, então, o cara que conservar as tradições, ele já está o quê? Numa visão ahistórica. E outro ponto complicado, né, que aí, claro, né, muitas vezes chamamos de conservador quem é reacionário, né? Porque o conservador é aquela questão, até do ponto de vista prático, beleza. Conservador é contrário, vamos imaginar, tá? Assim, conservador não aceita, é bizarro, mas dentro do possível, digamos assim, da tolerância. Conservador é contra casamento gay, digamos assim. Ok, desde que não atrapalhe o próximo. Depois você conta o que ele quiser, desde que não atrapalhe, desde que não prejudique a vida, a alegria, o amor do outro. Eu posso contar muita coisa, entendeu? Eu posso contar uma série de coisas. Agora, né, eu acho que tem que haver o respeito. O conservador, ele, né, se existe isso, né, mas o conservador, no liame da veracidade, é aquele que, de uma forma, não concorda, mas talvez tolere ou reclama no privado, né? O reacionário, ele é perigoso, porque o reacionário vai contra, né? O reacionário ele vai contra. Ele vai contra porque ele justamente não concorda e não quer que o outro seja o que ele é. Que aí é uma questão que a gente vai, né, abordar muito devagar também, né, no nosso ponto presencial, que é isso, uma política instrumentalizada de violência contra o diferente, né? No sentido sexual, religioso, étnico, cultural, em qualquer aspecto, né? Claro, o reacionário ele é muito mais terrível no ponto de vista sexual, do ponto de vista religioso, né? E aí vem toda aquela questão, aí volta a questão das tradições. Porque, supostamente, nas tradições religiosas, textuais, não é permitido. Eu pergunto, quem escreveu texto tal? Tá? Nenhum texto surgiu do nada, ele é questão histórica. Né? E segue, muitas vezes, perspectivas do poder da época. Eu sigo aqui até a leitura marxista, que é que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. O que ela determina como verdadeiro é verdadeiro, é o poder, é a força. Então, toda moral ela é imposta pela força. Né? E o povo aceita porque ele não tem poder de contestação. E também porque ele é manipulado. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma questão que eu coloco, tá? Assim, em relação a tabus alimentícios, a questão é econômica e sanitária. Quer ver um caso? Olha só. Por que o judeu não come carne com queijo? Né? Uma tradição, né, de não misturar a substância. Ora, o judeu daquele tempo antigo de Moisés, né, que se atribui também, não posso nem provar a existência dele, mas aquele povo judaico disperso no deserto e que não era nômade, ele não tinha recursos abundantes. Então tem que economizar recursos. E outra coisa, o leite da época, gente, não é como leite caixinha, pasteurizado, que leite espesso, tudo mais, muito pesado. É muito pesado, né? E, inclusive, podia causar problemas, congestão. Por exemplo, a gente sabe hoje que não é adequado beber o leite direto da vaca, né? Você tem que preparar tudo mais. A carne da época, gente, pelo amor de Deus, deserto, não tinha pasteurização, não tinha gelo, não tinha nada, não tinha, né, geladeira. Então, os alimentos, ele pereciam muito rápido. Então, você tinha que ser muito frugal. E aí criou-se uma lei, né, interdito moral, para não misturar substâncias. A questão sexual, por que havia interdito sexual? Né? Não, homossexualidade é crime, né, é pecado mortal, é contra a lei de Deus. Porque um povo nômade, né, disperso, precisava, né, querendo ou não, procriar, aumentar a população. Esses grandes povos civilizados, digamos assim, sedentários, chineses, hindus, persas, egípcios, eles não tinham tabus sexuais, porque eram estados consolidados, bem consolidados. Então, ou seja, na própria Grécia, por exemplo, na Grécia havia uma coisa interessante, né? Durante muito tempo. A pessoa era casada, tinha filhos, buscava o amor autêntico, digamos assim, com o homem, né? Que havia essa ideia que a mulher, tudo bem, é um preconceito cultural, histórico e religioso, né? A mulher é inferior. Então, o homem se encontrava a verdadeira satisfação contra o homem, mas a mulher era o quê? Para criar a família. Então, ou seja, havia essa ideia, né, de que você pode muito bem ter uma vida sexual plena, né, livre, desde que você cumpra os seus papéis sociais. Então, o caso da cultura judaica, né, ela interditava a questão sexual nesses aspectos, entende?
por uma questão pragmática econômica e criou-se uma leitura moral, né? Ou ainda, a própria leitura moral foi forjada para impor ao povo o medo da sanção, da punição, né? Porque o povo, assim, o povo, muitas vezes, quando ele é ignorante, ele só é adestrado pelo poder, pelo medo, né? Por exemplo, você vai explicar para uma pessoa assim, sem instrução, olha, essa carne aqui é carne de porco, por exemplo, né? Carne de porco é perigosa. Gente, os egípcios, né, onde Moisés supostamente ficou no porto muito tempo, era uma sociedade muito avançada. Os caras faziam até cirurgia no cérebro deles, tá? Mal feita, obviamente, para a época, né? Eles até faziam cirurgia de catarata, pra ter uma ideia. Não, rústica, não como hoje. Eles tinham noções das coisas, né? Então já tinham, de uma maneira muito rudimentar, conhecimentos basilares de ciência, de as pirâmides, né? Então, ou seja, eles sabiam que alguns alimentos eram propensos a doenças. Então, o que era mais razoável? Era você, né, justamente, é, é, interditar tais alimentos. Mas não por questão religiosa, por questão pragmática. Só que a cultura judaica ela precisou criar essa narrativa ideológica para mascarar, né, o seu verdadeiro interesse. O interesse talvez até mesmo positivo, mas que se tornou um estigma. Né? E aí, ou seja, toda a violência em cima daqueles que são diferentes. Ali, ó, vamos dando um pouco então encerramento, mas aí eu queria ouvir mais um pouquinho você, tá? E até porque, gente, meu caro público, online e offline, isso aqui é só uma avant-première, é o prólogo de muito mais, Uhum. né? E o presencial ele é mais gostoso, porque temos mais vozes, mais inteligências unidas. E aqui, meu camarada, eu digo até o seguinte, a ideia de inteligência coletiva, ninguém pensa sozinho. Exatamente. E reforçar também, né? Dia 4, não se esqueça, suburbanos ou não suburbanos, vendo de onde vierem aí, dia 4 de abril, às 18 horas começa a nossa roda de conversa lá na Areninha Cultural, em Vista Alegre. A gente vai fazer esses temas aí que realmente são de suma importância para a sociedade. A gente pode, como o camarada colocou, criar aí a inteligência coletiva, e a inteligência coletiva ela vai vir da diversidade religiosa. Teremos inúmeras denominações religiosas lá com seus líderes religiosos à mesa, na roda de conversa, ao nosso, ali, na nossa circunferência ali na mesa, para a gente debater, escutar, ouvir. E o público também pode participar, pode chegar. E também quem quiser ajudar e puder ajudar, a gente tem a nossa vaquinha virtual, porque todas essas ações geram custo. A gente não tem como, né, tirar do orçamento da família para fazer ações coletivas, mas a população pode contribuir, seja como for, como puder. A gente tem link aí, também pode procurar a gente em redes sociais, tem a página do Subúrbio, tem o professor, sua plataforma também pode indicar também, Subúrbio Movimento, arroba Subúrbio Movimento, Facebook, Instagram, YouTube. A gente aí deixa contato também com a produção e administração também, coordenação da plataforma RNB Cursos. Vocês podem ter contato, tem nossa barquinha virtual, que é justamente com o nome do uso da religião na política, que está lá o link na campanha do bem, não é isso? A plataforma, acho que é campanha do bem.com.br, o uso da religião, o uso da política na religião. A gente está pedindo, né, ou solicitando a quem possa colaborar, porque tem seus custos, tem demandas, produção, marketing, material gráfico, camisas, outras coisas, que segurança, pessoas que vão nos assessorar, nos ajudar, tem tudo o coletivo consegue suprir. E é importante também, né, para a causa coletiva, que a sociedade engaje, apoie a ideia, porque é nisso que nós vamos fortalecendo e trazendo melhor. E colocando na questão cultural que eu queria trazer, a evolução
até que o camarada colocou a respeito dos shoppings, da invisibilidade dos territórios que acabam tendo, porque se fecham. Isso foi uma demanda que foi avassaladora na região do subúrbio, que foi fechando todos os territórios. Existe ainda o coletivo Subúrbio em Trânsito. Ele promove, não sei como é que está agora, promove o cinema em áreas abertas, Subúrbio em Trânsito, Suburbagem, no Luiz. Eles promovem ações que levam telão, cinemas da região e algumas regiões do subúrbio, justamente para trazer de volta, já é uma ação coletiva, eu queria colocar sobre os coletivos da região, já são ações que trazem, remete à época dos cinemas, né, de rua, né? Então ele coloca, passa alguns documentários, feito bastante evento nesse sentido na Arena Cultura Vista Alegre. É uma das minhas críticas que essas areninhas também teriam que estar mais próximo, não só dentro, mas mais próximo das regiões periféricas. A intenção do coletivo, do movimento, de trazer algumas ações para dentro da arena cultural é justamente para que na região o povo periférico também ocupe, porque é um espaço, é um aparelho de cultura da região, da sociedade, das pessoas, periféricas ou não, e a população periférica tem mais do que o direito, né, de usufruir disso. Então, só para não me alongar muito, queria trazer a luta dos coletivos, suburbagem, subúrbio em transe, nós do movimento, frente ampla. Eu vou ficar aqui falando passar a noite falando de todos os coletivos. Tem lá também, não é um coletivo, mas é o grupo do Rafael Matoso, que é um historiador, é um cara que também ajudou a gente, entrou posteriormente no que nós criamos o coletivo sobre o movimento, mas ele foi bastante importante também na construção, na afirmação do movimento enquanto coletivo. Rafael Matoso é um historiador, está sempre chamado aí nos telejornais aí locais, sempre para dar sua contribuição. Então, são essas pessoas, essa galera do subúrbio que continuam fazendo resistência firme, batalhando firme pelo subúrbio. A gente tem muita coisa boa, tem as críticas, tem um olhar crítico, porque a crítica se faz necessária, enquanto construção de tudo. E eu vou, mais uma vez, relembrar, gosto sempre de dar um crédito nessa fala, nesse sentido que o deputado estadual do Paraná, Renato de Freitas, ele coloca muito bem, que é a ocupação dos territórios. A gente pode ocupar os territórios de várias formas, a gente sabe que tem uma certa letargia, uma certa, pelos movimentos, questão dos 4 anos que nós passamos aí, em relação a um governo já iniciando, né, uma intenção de golpe aí, de oprimir, e as pessoas começaram a ficar ressabiadas em estar na rua e protestar, e acabou que os coletivos acabam dispersando um pouco, mas eu tenho batalhado e tenho dialogado com alguns coletivos para que possamos criar uma unidade, porque na unidade a gente vai fortalecer a inteligência coletiva, ela vai prevalecer e aí a sociedade vai ganhar, de todas as áreas, periféricas ou não, mas principalmente as periféricas, que são as mais afetadas com a falta da cultura, com a falta da educação, com a falta do instrumento de cultura lá, de um aparelho de cultura mais próximo, direito, né, à diversidade religiosa, ações de manifestações. A gente quer uma sociedade melhor, a gente batalha por isso, e a luta é sempre assim. O submovimento tem na camisa a logo submovimento e atrás nas costas, até bem colocado pelo meu irmão Bruno, a minha amiga Cintia, colocou, na trás está escrito na luta. Então o submovimento é sempre em constante ações, né? Tentando dialogar, planejar e participar da sociedade como todo mundo do subúrbio, mas também a gente está em constante na luta. No subúrbio ele é itinerante. Foi por isso que a gente criou
essa ideia, esse projeto de coletividade e gestão. Então, eu espero aí que a galera, que as pessoas, os online e não online, vão poder contribuir também, não deixem de participar, se puder participar aqui das palestras aqui da RNB Curso, que está dando uma oportunidade incrível, não só para mim que sou do coletivo, mas uma visão, está abrindo uma porta muito incrível em relação a isso, de participar também, se envolver, se engajar nessas lutas aí, tá bom? Tamo junto aí, sou um movimento sempre na área. Valeu, camarada, tamo junto. Até uma próxima, um abraço a todos. Grande abraço, meu amigo DJ Ali DJ, Alexandre, o camarada, produtor cultural, artista e muito mais. Então, gente, encerramos por hoje. Gratidão a todos vocês. Até a próxima e pensando justamente nessa relação fundamental. Sobretudo, uma sociedade melhor é uma sociedade tolerante, que as religiões abracem a vida, abracem o próximo. Gratidão, não gratiluz, gratidão sim, gratidão com luta, sempre. Grande abraço, meus camaradas.